Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite, Robertinho, cadê o Robertinho? É o depósito do discípulo. O tema é o depósito do discípulo. Temos o Davi aqui já louvando a Deus. O depósito do discípulo, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 13:13. Vamos ver se eu consigo voar, tá bom? Mas esse momento missionário é muito importante. Eu quero que vocês todos estejam impregnados disso. Glória a Deus. Não seja simplesmente uma palavra saindo da boca de alguém para você, não somente o testemunho, mas que ele encontre espaço dentro da sua vida também, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: sobre essa outra besta, se levanta uma besta que é a besta imperial. Há uma besta, as 6 cabeças de bestas que se levantaram durante a história. E essas 6 cabeças da besta, eu não tenho tempo para explicar isso agora, são 6 reinos, 6 impérios. Não um reino, porque o reino é uma nação. São impérios que governavam várias nações da terra. E se levantará um último império. Um último império se levantará nos nossos dias. E nós estamos na expectativa, porque esse império que se levantará é o último império que se levantará. E dentro desse império vai surgir uma outra besta que tem 2 chifres. E essa besta, ela está ligada à falsa profecia, o falso profético. E ela aponta para a primeira besta para falar que todos têm que seguir a primeira besta. E o interessante é que o que essa besta, a marca dessa besta, está no versículo 4, antes da gente ler o 13, diz assim: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. O dragão é Satanás, que vai passar a autoridade para este império, o último império na terra. Também adoraram a besta, dizendo, as pessoas adorarão a besta, porque elas vão dizer o seguinte: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? É um império que vai se levantar em fúria, em grande força. E as pessoas vão se admirar desse império, porque elas falam: quem poderá pelejar contra essa besta? A adoração vai estar destinada a algo de poder muito concentrado e que as pessoas não podem resistir. Então, por que não podem resistir? Passam a adorar. Mas no versículo 13, depois que se levanta essa besta que vai fazer menção da primeira, ele vai falar o seguinte: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Vai ter operação de sinais, de maravilhas, de coisas que somente no reino do Espírito de Deus nós vemos acontecer, com Elias, por exemplo, que faz sinais dos céus. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. É uma adoração por força. Imagina, ou você adora a besta, ou você vai ser fuzilado, ou você vai ser morto. É o espírito que vai estar por trás. E muitas pessoas adorarão, se renderão a isso. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender. Não vai haver comércio, não pode comprar nem vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Existe uma marca que essa besta vai trazer, e eu quero dizer para você, que eu quero abrir seus olhos. Independente de a gente falar que isso aqui, a besta com fôlego, é uma imagem com IA, eu não quero falar sobre isso aqui. O que eu quero falar com você é sobre a marca da besta. E o que é essa marca da besta? Essa marca da besta já pode estar operando em nossas vidas, sem ao menos nós percebermos que essa marca opera em nós. Nós podemos estar já adorando a besta, sem perceber que nós já adoramos a ela. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. É o 666. O que é o 6 na Bíblia, queridos? O 6 na Bíblia é o número do homem, porque o homem foi criado ao 6º dia. Posso ouvir um amém aqui? O que antecede a plenitude daquilo que é celestial é o 6.
O 7 é de Deus. Todos os julgamentos de Deus no Apocalipse acontecem com 777. 7 trombetas, 7 selos, 7 taças. Posso ouvir um amém aqui, queridos? 777. Só que a besta é 666. E o que é esse 666? Vou dizer em outras palavras: plenitude do homem. 777 é a plenitude de Deus. 666 é a plenitude do homem. É tudo aquilo que o homem constrói, tudo aquilo que o homem faz com as suas mãos, tudo aquilo que o homem constrói com os seus esforços. Aqui está a marca da besta. E ela tem a marca daquilo que é o reino, o governo deste mundo. Está comigo aqui? Então tudo aquilo que a minha vida está debaixo do governo deste mundo, em tudo que a minha vida se sujeita ao governo deste mundo, em outras palavras, eu posso estar com a marca sendo implementada em mim e nem perceber que essa marca já está em mim. A marca pode estar em mim por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu quero, por aquilo que me é oferecido, ou por aquilo que me seduz. Todos nós temos as nossas próprias fraquezas. A Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria fraqueza, quando esta o atrai e o seduz. Cada um de nós tem uma fraqueza, e a nossa fraqueza pode estar dando vazão a uma marca ser implantada em nós. E o problema dessa marca ser implantada em nós é que daí você já não consegue responder, porque você responde à marca. Queridos, Jesus veio e não conseguiram perceber que o Senhor Jesus estava aqui. Aqueles que deveriam ter a marca de Deus, mas eles trocaram a marca de Deus, trocaram a marca daquilo que eles conheciam de Deus, da palavra de Deus. Eles trocaram esta marca por a marca do inferno, pelo 666. E a minha questão, e a questão de Deus aqui nessa noite, é nos abrir os olhos para ver se existe uma marca que está sendo plantada dentro de nós, mesmo sem nós percebermos. O Gustavo teve uma visão no começo do culto, ele veio me contar. E é interessante que o Gustavo tem muitas visões que vem testificar a palavra para mim. Muitas vezes acontece isso, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes. Mas eu não quero, eu selo essa palavra no reino do Espírito, para o diabo não fazer bagunça com essa palavra que eu estou liberando aqui. Então, queridos, o que acontece? Ele viu o quê? Ele viu um cachorro. Na verdade, ele viu pessoas que elas estavam presas em correntes. Essas correntes que prendiam as pessoas eram mãos, eram correntes como mãos, e que pegavam na mente das pessoas, pegavam no pensamento das pessoas. E quem tinha o controle dessas correntes e desses pensamentos que estavam sendo colocados nas pessoas, que estavam sendo tocados na mente das pessoas, era um cachorro que tinha como chama? A coleira. A coleira dele é que tinha essas correntes, e ele governava os pensamentos. E as pessoas não podiam se liberar desses pensamentos. Na hora que ele falou a visão para mim, Deus me falou Cerberus. Eu falei, Cerberus? E fui ler aqui no IA, o que é o Cerberus? O Cerberus é o cachorro do Hades. É o cachorro que prende as pessoas no mundo dos mortos. Ele está a serviço do Hades, para que as pessoas não possam sair do mundo dos mortos. E o que Deus me disse quando Ele disse isso? Eu tenho pessoas dentro da igreja que têm nome do que vive, mas estão mortas. E elas estão presas em pensamentos. Elas estão presas na marca. E eu estou aqui nessa noite para libertar alguns pensamentos de pessoas das marcas da besta. Glória a Jesus. E a gente tem que entender, queridos, que o nosso adversário não é bobinho, não. A gente não nega os seus ardis. Ele é ardiloso. Ele é tão ardiloso, querido, que ele foi enganar quem era perfeito. Adão e Eva, queridos, eram perfeitos. Eu e você somos imperfeitos. Posso ouvir um amém aqui? Ou alguém já se considera perfeito? Se você fosse perfeito, estava que nem Enoque, com Enoque lá no céu. Tá bom? Como você e eu não somos perfeitos, nós estamos aqui nessa terra. Estamos pagando o preço aqui. Posso ouvir um amém aqui? O filho da perfeição, o sinete da perfeição é o diabo, que caiu do céu. É outro perfeito. Olha que curioso, né? Mas o interessante é que, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 11. 2 Coríntios 11. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Que sequência de palavras que Deus tem nos dado, hein? Que coisa mais tremenda. Glória a Deus por isso. Quisera eu, capítulo 11, versículo 1.
Quisera eu me suportasseis um pouco mais a minha loucura. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, fundador dessa igreja de Corinto. Eu queria que vocês me suportassem, que eu estou que nem doidão aqui. Parece que eu sou louco, mas não sou não. Mas parece que eu sou. Suportai-me, pois, eu que gerei vocês, estou tendo que pedir para vocês a licença de falar para vocês, é o que Paulo está dizendo, em outras palavras, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O meu foco é apresentar vocês a Jesus, e eu quero apresentar vocês a Jesus com a virgindade, com a pureza de uma mulher que se entrega somente ao seu marido. Eu quero apresentar vocês Jesus dessa forma, mas receio que como a serpente enganou a Eva, fala enganou, com a sua astúcia, até também seja corrompida a vossa mente. Corrompido o quê? A mente. Está vendo aqui os Cérberos, mantendo pessoas no mundo dos mortos? Seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O problema de alguns receberem marca é se apartar da simplicidade de Cristo e da pureza da virgindade de Cristo. Se corromper a sua virgindade, corromper a sua pureza espiritual, deixar com que coisas que Deus colocou dentro de você sejam corrompidas pelo mundo, por um desejo, por algo que você ambiciona. E ele fala, eu estou preocupado com essa igreja, porque essa igreja que nasceu para ser virgem, ser santa, ser pura, está sendo enganada por Satanás, da mesma maneira que foi Eva. Queridos, note uma coisa, presta atenção nisso. Eva foi criada à imagem e semelhança de Deus, não foi? Adão e Eva não foram criados à imagem e semelhança de Deus? O que Satanás vai falar para ela? Olha, é certo que você não vai morrer, mas você vai ser como Deus. É interessante que Satanás oferece para nós aquilo que nós já temos. Você já é isso. E ele te engana tanto que ele vem oferecer para você o que você já tem. E às vezes a gente cai na balela de Satanás para possuir aquilo que nós já temos. Pior, nos esforçamos para ter aquilo que já é nosso. Esse é o engano do diabo. Ele oferece para ela uma posição que ela já tinha. Ele oferece para ela um trono que era dela. Só que quando ela aceita o trono que ele está oferecendo, ela se desliga de Deus e toma o trono que é do diabo e entrega o trono dela para o diabo governar. Que louco que é isso. Queridos, o diabo está interessado na sua autoridade. Ele está interessado em quem você é, porque ele já foi desterrado do reino dele. Ele já não tem nem a chave do inferno, não tem a chave da morte, ele não tem a chave de nada. Mas ele usurpou o trono. Ele tentou usurpar o trono do céu e ele caiu porque tentou usurpar o trono de Deus. Ele tentou pegar, ele tinha inveja de Jesus que sentava à destra de Deus. E ele quis uma posição que não pertencia a ele, porque ele era o sinete da perfeição. Se julgava perfeito, se julgava melhor do que os outros. Tinha a adoração dos anjos do céu, fazia comércio das almas deles, para que recebesse a adoração deles, e então ele tenta aquela posição, ele tenta aquele lugar no céu. Pessoas são impulsionadas a querer algo que é do sistema do mundo, que no fundo é o sistema do diabo. As pessoas desejam as mesmas posições hoje. Elas desejam lugares, elas cavam lugares, elas derrubam, puxam tapetes para os lugares. Elas querem o que o outro tem, não o que Deus planejou para elas terem. Que coisa terrível isso. E às vezes, querido, você está lutando por algo que já é seu, só que você não percebe, porque Satanás é o mestre do engano. Ele está falando, eu estou preocupado com vocês, porque vocês estão lutando por algo, e estão perdendo, sabe o que? Simplicidade, humildade e pureza. Simplicidade, humildade e pureza. É isso que nós temos perdido como igreja. E ele continua, se na verdade vindo alguém prega outro evangelho que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. As pessoas toleram palavras da besta, do falso profético. As pessoas toleram de bom grado, porque suponho em nada ter sido inferior
A esses tais apóstolos. Paulo está falando, eu não sou menor do que eles. Na verdade eu gerei vocês, mas eu estou tendo que reclamar a minha paternidade sobre vocês. Paulo está falando uma coisa que parece um absurdo. Mas vem pessoas de fora aqui, parece que elas têm mais lugar no coração de vocês do que tenho eu, que trouxe o evangelho simples, humilde e de pureza para vocês. E eu estou falando para vocês, eu não sou inferior a eles. Olha que tristeza do coração de Paulo. E embora seja falho no falar, olha o que o cara escreveu, né? Ele ainda fala que era falho no falar. Não o sou no conhecimento, conheço muito. Não sou falho, mas em tudo e por... Aprendeu aos pés de Gamaliel e teve que reaprender aos pés de Jesus. Mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Cometi porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosse vós exaltados? Meu Deus do céu. Olha a humildade no coração desse homem. Mas eu vou parar aqui, porque o que eu quero enfatizar aqui é que pessoas que às vezes como Eva já estão na casa de Deus, elas se deixam persuadir pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias cobiças. E quando elas fazem isso, elas saem do lugar, da posição que Deus planejou para elas, elas entregam posição na mão do inimigo, na mão de Satanás. Em Lucas capítulo 16, por que as pessoas fazem isso? Por que nós como igreja às vezes fazemos isso? Em Lucas capítulo 16, vou pegar do versículo número 10. Lucas 16, ele fala da parábola daquele cara que era um administrador infiel e blá 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 blá, mas eu não vou entrar nessa parábola. Ele está falando que o cara foi achado infiel, mas ele vai dizer aqui, eu quero pegar do 10 em diante, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, eu vou parafrasear dizendo, se você não for fiel nas coisas que Deus colocou na sua mão, sejam riquezas, seja ministério, seja dom, seja talento, seja posição, se você não for fiel no mínimo, no pouco, quem vai confiar a vocês aquilo que é eterno? A verdadeira riqueza. Se eu não sou fiel na riqueza mínima daquilo que Deus me deu para administrar, no pouco que Deus me deu para administrar, se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, do que é de outro, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. É uma questão de tronos. Ninguém pode servir a Deus e a Satanás. Ninguém pode servir o reino de Deus e o reino do inferno. Ninguém pode servir a dois reinos distintos, que se excluem entre si. Porque ou há de aborrecer-se um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a tudo que Deus te deu ou te prometeu. Você não pode servir essas duas coisas. Às vezes nós estamos tão vidrados naquilo que Deus nos ofereceu, ou no que Ele nos prometeu. A Bíblia diz que a obstinação é como o pecado de idolatria. Então você tem um outro Deus dentro de você. Vou repetir. Às vezes as pessoas têm uma promessa muito linda de Deus. Elas estão tão obcecadas, tão obstinadas por essa promessa, que essa promessa se torna o seu próprio ídolo. A obstinação é como o pecado de idolatria. E aí Deus não pode te dar dessa forma. Ou pior, aquilo que Ele te daria, o diabo já tomou. Porque às vezes o diabo fala assim para você: vai lá e possui, vai lá e pega, vai lá e faz acontecer, vai lá. E aí você, na sua insensatez, ou eu na minha insensatez, vamos lá e pegamos, antes da hora, aquilo que não era para nós pegarmos. E aí nós nos esborrachamos, porque quando fazemos isso, nós tiramos da mão de Deus o que Ele ia fazer. Sabe por quê? Porque nós estamos obstinados, obcecados por algo que Deus prometeu que vai fazer. O que nos interessa na verdade é a herança de Deus. O que nos interessa não é o coração de Jesus. E nós temos que ser sinceros conosco mesmo, queridos. Se o que nós queremos é Jesus de verdade, ou se o que nós queremos é aplacar alguma dor dentro de nós. Quer conhecer um homem? Dá poder na mão dele. Quer conhecer um homem, uma mulher? Bota pressão. Bota pressão na vida dele. Aí você vai ver o que vai sair para fora.
Aí você vai ver as inconstâncias. Uma vez eu estava numa mesa com um pastor, tinha eu, uma outra pessoa e esse pastor. E essa outra pessoa derrubou, sem querer, bateu na água, com gelo, com tudo, veio tudo em mim assim. E ele falou uma frase para mim, eu não falei um A. Eu vi que foi um acidente. Fiquei quieto, eu não falei, pô, tá vendo aí que tá derrubando água em cima de mim, meu? Viajou na maionese? Quando eu fiz isso, ele falou assim, eu vejo quem a pessoa é nas suas reações. As suas reações demonstram para mim quem você é. E as nossas reações são expostas quando nós manejamos coisas. Como nós usamos o que Deus nos deu, como nós reagimos diante de uma situação de dificuldade. Deus queria aprovar Saul, aprová-lo. Então ele coloca uma prova na vida de Saul. Olha, quando der o 7º dia, vai vir o profeta aqui. Você precisa ouvir o profético. E no 7º dia, o profeta vai te abençoar para você sair para a batalha. Então espere 7 dias. Ele espera os 7 dias, mas justo no 7º dia, queridos, ele já não aguenta mais. O povo vai dispersando, o povo vai saindo, o povo vai fazendo uma coisa ali, o colar, fica com medo. E ele fala que pressionado pelas circunstâncias ele ofereceu. Querido, escute uma coisa que eu vou dizer para você. Escute ela dentro do seu coração, escute ela. As suas escolhas determinam quem você vai ser. Vou repetir, as suas escolhas determinam quem você vai ser. Por isso, não se precipite. Você não precisa cavar nada, deixa Deus fazer. Você também não precisa se justificar, deixa Deus fazê-lo. Você não precisa de nada disso, ande com Deus, você precisa de Jesus. Então olhe para Jesus, se concentre nele. Ele está falando sobre isso. Ninguém vai poder servir a 2 senhores. Às vezes o meu Senhor é o que eu quero ter, às vezes o meu Senhor é o que eu já tenho. Quantas pessoas se perdem porque elas foram abençoadas por Deus e são financeiramente prósperas? Quantas pessoas se perdem porque agora elas têm um ministério que todos querem ouvir? Quantas pessoas se perdem porque agora, por N razões, porque agora ela influencia muitos, porque agora ela é influenciada por outros. Paulo está falando, eu estou falando com vocês, e vocês estão indo com a cabeça, gente? Vocês estão se enganando como Eva se enganou. Eu preciso abrir os nossos olhos, queridos. O que o Espírito Santo quer fazer nessa noite é arrancar de nós a corrente dos Cerberus. Ele quer arrancar de nós aquilo que nos prende na morte. Ele quer arrancar de nós as nossas mazelas, sentimentos, as nossas coisas que queremos. Eu não posso ter Cristo se eu não renunciar a tudo. Eu não posso tê-lo, eu não posso tê-lo. Quem não deixar tudo para me servir, não pode andar comigo, não pode ser meu, não é meu. Quem não renunciar tudo aqui não pode ser meu discípulo, não pode ser, não pode ser. Tudo que tem, o que terá, o que pensa que vai ter, não importa, você tem que renunciar tudo. Ou o trono que você já tem. Porque quem construiu o seu trono? Se foi você, sai dele hoje. Se foi Deus, você não precisa sustentar ele, porque quem sustenta é Deus. Posso ouvir um amém aqui? Se é o que Deus te prometeu, deixa ele cumprir. Ele é fiel para cumprir a promessa na sua vida. Você não precisa ajudar a Deus. E a hora que você ajudar a Deus, você sai do trono, entrega na mão do diabo. É isso que você faz. Ajuda a Deus para você ver. Mas você não vai, em nome de Jesus. Os fariseus que eram avarentos, avareza é como pecado de idolatria, Colossenses, a palavra diz isso. Jesus está atacando diretamente o farisaísmo, a hipocrisia, a religião desses homens, cujo Deus era o dinheiro, cujo Deus era o poder, cujo Deus era a posição que eles podiam ter, cujo Deus, o nome dele era Mamon. Esses homens, eles tinham isso no seu coração, e Jesus está atacando diretamente isso. Só que ele fala a frase do 15, é a frase do 15 que eu quero. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês querem, o que vocês fazem? Fazem para homem. Está fazendo para homem? Você vem aqui por causa de mim? Está vindo errado. Se você vem aqui na igreja por causa de mim, está vindo pelo motivo errado. Ainda que eu tenha gerado você, ainda que eu seja seu pai, e ainda que você tenha alguém aqui para dar uma lambada em você, sou eu. E os que não são daqui, nem aceitam como uma lambada. Mas não é essa a frase, eu quero a próxima. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. O que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus.
O sistema corrompe. Não corrompe só o político que já é corrompido lá no sistema. Ele corrompe a nós, porque nós queremos aqui o que o sistema oferece lá. Nós queremos lá, as pessoas falam assim, um dia você escuta testemunhos assim, nossa, eu era perdido, mas agora eu tenho isso e aquilo. Agora eu tenho tudo na vida. Olha quem eu sou agora. Meu Deus do céu, acabou de perder tudo que conquistou. Ou se o diabo te deixar nesse lugar, é o pior lugar para você estar. Porque você está indo para o inferno sem saber. Está sendo enganado sem saber. E quem senta nesse trono não é você, é o diabo. Só que ele acha que você está sentando no trono. Você acha que você está sentando no trono. Então Lucas está falando isso para nós. Em Lucas no capítulo 2. Enquanto Estevão falava, os religiosos rilhavam os dentes. Enquanto Estevão falava, aqueles que estavam debaixo da religião, rilhavam os dentes. Lucas capítulo 2, versículo 34, diz assim: Simeão os abençoou e lhes disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Jesus era contraditado. Ele é levantado para levantar muitos na nação de Israel, e para ser alvo de contradição. É difícil você ser um profeta que carrega o que Jesus carregava. Também uma espada traspassará a sua própria alma. A espada que traspassa a alma do Senhor Jesus, queridos. A espada que traspassa a alma de Jesus é ele se render a Deus no último dos seus suspiros. É Jesus se render a Deus dentro do Getsemane, quando ele podia fazer a vontade dele, e a vontade dele era diferente da vontade de Deus. A espada que traspassa a alma é para mostrar o que está dentro de você. E Jesus, vendo o que estava dentro dele, a espada traspassando a sua alma, o que ele vê que está dentro dele? Senhor, não seja a minha, mas a tua vontade, porque a minha alma está triste, angustiada até a morte. A minha vontade nesse instante é diferente da sua vontade, Deus. A minha vontade é diferente da sua vontade. E ele traspassa a sua própria alma para quê? Porque com essa autoridade de ter uma espada do Espírito, da palavra, que traspassa a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A espada do Espírito de Jesus, ela vem sobre nós, para mostrar o que está dentro de nós, o que está dentro dos nossos corações. Esse é o motivo de vir a espada de Jesus. A preocupação do Senhor Jesus é ver o que está dentro de nós, queridos. Por isso que Hebreus 4,12, não precisa abrir, diz assim: a palavra, ela é viva e eficaz, ela é a espada, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e as medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. A espada que traspassou Jesus, mas ele venceu, ela traspassa para o lado de cá agora, para ver o que está no meu e no seu coração. O Senhor está querendo arrancar uma marca de nós, e Ele está querendo colocar uma outra marca em nós. Essa marca, queridos, muitas vezes está dentro dos discípulos de Cristo, ou de pessoas que professam que Ele é o Senhor. Não precisa abrir, mas em Lucas 9,49, os discípulos dizem assim: Senhor, quer que a gente impeça esse aí, que ele está expulsando demônios? Jesus fala assim: não impeça ele, porque ele não nos segue. Ele não segue o Senhor. Ele fala: não impeça ele, porque aquele que não é contra nós, ele é a nosso favor. Então não impeça ele. Todavia ele não segue. Tem muita gente que está fazendo uma obra não seguindo Jesus, mas está seguindo seus próprios interesses. Tem aqueles que vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. Ele fala: mas eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Porque não é simplesmente fazer a obra, é como fazer a obra. E não é sobre a obra, é sobre quem está na obra. Quando os discípulos de Jesus veem o avivamento sobre a igreja, em Atos capítulo 3, eles estão vendo aquele homem coxo, que está todos os dias na porta do templo. E eles veem lá, Pedro e João vê esse homem na porta do templo, todo dia pedindo esmola. Às vezes as pessoas dão para as pessoas aquilo que é um paliativo, aquilo que pode ajudá-la por um instante, aquele abraço que vai ajudar ela um dia, ou aquela responsabilidade que logo passa.
as pessoas podem ter um pouquinho só. Mas o que Jesus quer mesmo é que a gente tenha um convívio. Então quando ele passa e vê aquela pessoa ali na porta, eles olham para ele, veem que ele tem fé. Então Pedro fala: olha para nós não temos prata, não temos ouro. No original, a palavra não é: mas o que temos te damos, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A palavra não é o que, não é sobre o que eu e você temos, é sobre quem nós temos. No original é: quem nós temos, esse eu te dou, em nome de Jesus, que eu tenho. Eu não tenho a prata, eu não tenho o ouro, mas quem eu tenho eu te dou, levanta em nome dele. Glória a Jesus, queridos. Deus está esperando pessoas que tenham Jesus, a tal ponto tenham ele, que então seja uma consequência de tê-lo, levantar aquele que está caído, aquele que está paralítico. O Senhor está esperando isso de nós. Por isso eu estou falando de depósito nessa noite. Eu vou ler agora uma palavra que está em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Que depósito nós temos, meu amado? Paulo está ensinando o seu filho Timóteo, depois de Paulo ter tido muita experiência. Timóteo é um homem que vai pastorear uma das igrejas mais maduras, que é a igreja de Éfeso. Timóteo era um menino maduro, mas tinha detalhes. Do capítulo de número 6 de Timóteo, 1 Timóteo, a partir do versículo 3, preste muita atenção agora. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, segundo o que é limpo, pio, santo, enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de quem nasce inveja, provocação, difamação, obras da carne, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade. Os homens pervertidos são privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Se o que você tem em Deus se tornou para você uma fonte de lucro, de como você lucra, de como você negocia, de como você se beneficia dos dons, de como você se beneficia dos talentos, de como você se beneficia daquilo que Deus construiu na sua vida, se você usa a piedade, os talentos que Deus colocou na sua mão como fonte de riqueza, você é uma pessoa que é privado da verdade. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Se eu faço o que faço para Deus, com a alegria de estar servindo a Cristo, de verdade, no meu coração, se eu não almejo mais nada do que simplesmente tê-lo dentro de mim, tê-lo no meu coração, se é isso que está dentro de mim de verdade, e então a piedade é com contentamento, e essa piedade que Deus aceita, e então é verdade. Tudo aquilo que eu faço, cujo talento que eu tenho, seja para angariar coisas para mim mesmo, isso aí é maldição, é maldito. A piedade para mim não é fonte de lucro. Satanás usou a piedade dele, ser o sinete da perfeição, para que aquele dom o favorecesse. Ele ganhou o coração das pessoas, imagina aqueles, coração de anjos nos céus, e na multidão do comércio dele, ele corrompeu outros anjos. A rebelião no céu não foi tudo de uma vez. Primeiro caíram alguns anjos, depois caíram mais 200, depois 300 anjos, foram caindo aos poucos. Os anjos foram caindo, foram se corrompendo junto com Satanás. Olha como uma semente de iniquidade de alguém que é cheio de talento, aquele que foi criado no dia que o louvor foi criado, que os instrumentos musicais foram criados. Ele usa toda a sua beleza, toda a sua formosura, todo o seu sacerdócio, todo o seu santuário para corromper pessoas, para trazer lisonjas, para seduzir o coração das pessoas, para que ele tivesse um trono. Ele se autofavoreceu naquilo que Deus deu a ele, o que Deus construiu. Deus criou ele para ser aquela perfeição, mas ele manipula, ele usa aquela perfeição para corromper o coração de outros. Então, se você tem piedade como fonte de lucro, que Deus te deu como fonte de lucro, você está privado da verdade. E o problema, queridos, é ser privado da verdade. Esse é o problema. Escuta aí, porque eu estou dentro de revelação aqui, tá bom? Vem comigo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Se eu faço o que faço,
porque eu tenho Ele dentro de mim, como eu falei de Pedro e João, quem eu tenho eu te dou. Eu não estou aqui pelo ouro, não estou aqui pela prata, eu não estou aqui para te dar uma esmola. Eu estou aqui para resolver o problema na sua vida, porque quem eu tenho resolveu a minha, e Ele quer resolver a sua. Só que eu tenho Ele. Ele gosta de habitar aqui dentro. Ele tem um trono estabelecido aqui. O trono é dele, não é meu. A unção que Ele me deu por causa dele. É para a glória dele, é para a honra dele. É para Ele que está tudo aqui dentro. Então Ele continua: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Simplicidade. Vocês estão se corrompendo porque o que vocês querem não é simples. Vocês estão se corrompendo porque o que vocês querem não é pio, não é justo. Porque vocês querem usar, eu estou falando vocês aqui, filhos, em nome de Jesus, não são vocês, tá bom? Vai ser o povo do inferno, mas não vocês. Mas que Deus arranque marca de nós. Se tem marca em nós, seja essa a noite já arrancar a marca. Tem uma marca que ela é muito sutil, é a marca da minha razão. Eu tenho razão. Essa marca, queridos, por que não sofreis antes o dano? Sofra o dano. Muito casamento é destruído porque um tem razão, o outro tem razão. Sofra o dano. Sofra o dano. É por isso que somos destruídos. Somos destruídos por nós mesmos. Pelos ídolos que nós levantamos, pelos pensamentos que nós levantamos, pelas dissensões, pelas facções que são obra da carne, que nós levantamos. Quando nós achamos mais justo do que o outro, que nós fazemos isso. A justiça vem de Deus e nenhum de nós aqui presta para porcaria nenhuma. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, tendo sustento e com que se vestir, ou seja, está falando assim, tem uma alma simples, tem um coração humilde, porque um coração humilde e quebrantado não desprezará o Senhor. Não desprezará o Senhor. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Porque o amor do dinheiro, o amor dos dons, o amor dos bens, o amor das posições, o amor de tudo isso é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. O que Deus diz? Foge. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Segue o quê? Justiça, piedade, fé, mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Você tem que pensar naquilo que é do alto, viver aquilo que é Jesus dentro de você, porque justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão são obras, são frutos do Espírito. Se Jesus habita dentro de você dessa maneira, você está com a visão no céu. Mas se você está vivendo pelas coisas do que você pode ser favorecido, você está vivendo pelas coisas da terra. E qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu preciso falar para você sobre o que Jesus fez diante de Pôncio Pilatos. Que guardes o mandato imaculado, guardes o que Deus te disse, guarde a palavra dele, guarde o amor, a constância, a fé, a fidelidade, guarde o mandato dele imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está falando para eu manter dentro de mim um mandato sem máculas, sem negociações, sem entregas ruins de dentro de mim, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Note o seguinte, queridos, ele fala aqui, guardes o mandato. O mandato, a palavra é o que eu preciso guardar dentro de mim. O amor, a piedade, a justiça, a fé, a constância e a mansidão. Esse é um tesouro que o discípulo deve ter, porque esse tesouro, ele é o próprio Cristo. E ele diz aqui no 17, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança naquilo que ele tem, na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir o que eu dei para você. Se você não usar com amor, se alguém não vê Jesus Cristo, então não está valendo de nada.
Se você está usando essa riqueza para o seu proveito próprio, você está entendendo que a piedade é o que Deus te deu, é para fonte de lucro, para te beneficiar no reino do Espírito. Se você está usando dessa forma, então você já perdeu tudo que você poderia ter. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. No capítulo de número 2, na segunda epístola, capítulo de número 1, ele fala para Timóteo: eu estou te exortando, Timóteo, que você reavives o dom que está em você, que foi repartido por mim, pela imposição das minhas mãos. Você está andando e você não está usando adequadamente o dom, porque eu preciso que você use esse dom para libertar outros, Timóteo. Então, presta atenção no dom que eu coloquei sobre a sua vida, para que você use o seu dom de maneira adequada. Está vendo que o dom, o que nós temos, não é fonte de lucro pessoal, é fonte de lucro para o outro? Ele está falando para o rico usar da sua riqueza para beneficiar o outro. Os dons que nós temos é sempre para benefício de alguém, nunca é para o nosso próprio benefício. Então, Timóteo, reaviva o dom que está em ti. Eu já botei sobre você uma capacidade, Timóteo. Eu investi na sua vida pelas minhas próprias mãos. O que eu passei para você é real, eu passei para você o Espírito. Você tem o Espírito porque você tem a mesma fé que teve a sua avó, a Lloyd. Você é um cara de fé, Timóteo. Eu preciso que você reavive isso dentro de você, o dom. Você precisa não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Não pensa que as minhas cadeias elas sejam escândalo para você, Timóteo. Você não desvie porque eu estou preso, não desvie porque algo cessou para mim aqui, Timóteo. Não é nesse momento difícil, Timóteo, que você vai viver por si mesmo. Não, Timóteo, fica firme na fé. Versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. É por isso, porque eu fui designado para trazer uma mensagem, um Evangelho de poder, de vida, de verdade. Por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia, Timóteo, eu não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu estou pregando a verdade com piedade, então Jesus, Ele vai guardar o meu depósito. Você pode dar um aleluia aqui? Que depósito é esse? Eu já falei dele ali atrás, mas ele vai enfatizar aqui: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo. Mantém as sãs palavras, mantém dentro de você, Timóteo, a verdade. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Mantém o depósito. Como você mantém o depósito? Mantendo as boas palavras que de mim ouviste com fé e o amor que está em Cristo Jesus. É assim que se mantém o depósito. O depósito de Deus é mantido na nossa vida se nós mantemos o Evangelho puro. Se nós deixamos o Evangelho se corromper, esse depósito já se torna um problema para nós, porque nós vamos perder o depósito. Porque quem mantém depósito, queridos, não somos nós, mas quem mantém depósito é Deus. Em Lucas, no capítulo de número X aqui, deixa eu ver se eu acho, no monte de anotação que eu fiz, porque eu anotei mais aqui quando Deus começou a falar comigo aqui durante o louvor. Lucas 19, no versículo de número 41 até o 44, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, Jerusalém, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Os olhos cegam, nós não conseguimos ver quando nós temos uma outra marca. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Por que vai acontecer isso? E te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Israel não reconhece que Jesus está visitando. Ele não consegue perceber Jesus. Ele não tem intimidade com Jesus. E portanto, por não ter Jesus, os seus olhos estão como que fechados. Não percebem, não veem o que está acontecendo, não reconhecem a visitação. Interessante, quem que Deus visita, queridos? Se você obedecer João 14, 21,
os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Quem tem depósito de amor e guarda meu mandamento, esse me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e eu me manifestarei a ele. Deus se manifesta para quem tem depósito. Quem tem depósito precisa perceber Deus entrando. Quem tem depósito, ele está ligado nas coisas do alto, ele está ligado em Deus, o seu coração está guardado, o seu depósito está guardado nele, ele não está se desviando, não está deixando o seu depósito ser maculado por qualquer outra visão, por qualquer outra situação, por qualquer outro evangelho. Ele está guardando sã doutrina. A sã doutrina que ele está guardando é a verdade do céu. Ele não está deixando a verdade dele se corromper. Alguém abra para mim rápido aí, Bruno, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo X. Ele não está deixando isso se corromper. Então ele está reconhecendo. Por que Israel se corrompe, queridos? Por que Israel não reconhece? Enquanto o Bruno abre em 2 Tessalonicenses 2, eu vou abrir em Mateus 23. Em Mateus 23, nós vamos ver por que esses homens estavam cegos. Mateus 23, aqui, no versículo de número... Segura aqui para mim, segura no ar. Em Mateus capítulo 23, versículo 5, diz assim: por que os fariseus, eles não conseguiram reconhecer o tempo da visitação que tinha dentro deles? Por que o evangelho, a sã doutrina, tinha se maculado dentro deles? Porque eles desejavam coisas que eles não deveriam ter. Então ele diz assim no versículo 5: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. O seu evangelho é o evangelho para influenciar homens. O que ele faz no reino é para ter o coração dos homens. O que ele faz não é para Deus, ele faz para ele. Eles alongam, olha como nós somos os sacerdotes aqui, eles usam o evangelho para o seu próprio benefício. O que mais que eles fazem? Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Os fariseus amam os lugares, as posições, os tronos. Quem oferece trono para eles, queridos? Sabe quem oferece trono para os fariseus? O próprio Satanás. Satanás oferece trono para Jesus. Se você prostrado me adorar, esse trono vai ser seu. Não é isso que Satanás oferece a Jesus? Todos esses reinos do mundo vão ser seu. Ele tenta Jesus, ele tenta nós com tronos. Ele tentou os fariseus gostavam das cadeiras, as primeiras cadeiras na sinagoga, o ser nas saudações nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens. Eles amavam a autoridade que eles tinham e queriam impor essa autoridade sobre as pessoas. Eles faziam, como Satanás fazia, comércio de almas. Na verdade, eles já estavam carregados da marca do 666. Eles já tinham sobre suas testas essa marca. Eles só não sabiam. Eles não sabiam que o templo que eles tinham não era dedicado a Deus, mas era dedicado ao seu próprio ego. Eles faziam comércio na frente do templo. Eles faziam câmbio na frente do templo. Eles vendiam coisas na frente do templo para falar para as pessoas: não, eu posso perdoar o que você ia fazer aqui, já compra tudo pronto, você não precisa se esmerar, não precisa ter suor, não precisa ter dor para você. Faça isso do seu jeito. Esses eram os fariseus. Os fariseus estão dentro da igreja hoje, filhos. Eu denuncio toda hipocrisia, todo benefício próprio com os dons. Eu denuncio em nome do Senhor Jesus. Denuncio aquilo que não é de coração. Denuncio em nome de Jesus. E pego um chicote nessa noite e eu derrubo mesas. Derrubo mesas de conversas. Derrubo mesas de trás dos muros. Derrubo mesas de ego. Derrubo mesas do seu próprio interesse. Derrubo essas mesas. Em nome de Jesus, caiam por terra todas essas mesas. Tudo aquilo que aprisionou mentes aqui nessa noite, eu derrubo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro caindo por terra em nome de Jesus. Não vai permanecer nesse lugar. Não teremos filhos de religião aqui, porque os religiosos não reconhecem a vinda. Aqueles que se preocupam com posições não reconhecem. Segura o dedo aí onde você está. Abre Marcos 10 para mim, filho. Marcos 10. Os homens de Deus, eles às vezes deixam de ser homem de Deus por aquilo que eles almejam, pelos seus desejos, pelas suas promessas. Eles ficam incomodados, os discípulos de Jesus ficam incomodados, porque Pedro tinha uma capa. Caim inveja Abel, porque Abel tinha o aval de Deus. Os filhos de Deus invejam a Pedro, porque Jesus falou para Pedro, que Pedro levantaria uma igreja forte.
Eles invejam ele, pela revelação que ele tinha de Deus. Eles invejam Pedro, porque Pedro, ele teve um acesso. Escute isso, esse acesso é dado por Jesus. É a revelação do Filho que me mostra o Pai. Se eu não tenho revelação do Filho, se eu desprezo o Filho, eu não vejo o Pai, não vejo o Filho, não vejo o que está acontecendo. Então, quem diz os homens que eu sou? Um diz um profeta, outros dizem Elias. Mas não, eu quero saber vocês. Eu quero saber se vocês estão entendendo o celestial. Quem dizem os homens que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu estou vendo o Filho. Eu estou vendo quem o Filho é. E porque eu estou vendo quem o Filho é, quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus revela o Pai. Olha, isso não foi carne nem sangue, Pedro. Foi meu Pai que está no céu que te revelou. Mas você está dando a devida honra ao Filho. Você entendeu quem é o Filho. No mesmo cenário, Felipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Felipe não está satisfeito com ver Jesus. O que Felipe está querendo aqui? Eu estou querendo algo maior. Mostra o Pai. Jesus fala assim: Felipe, tanto tempo eu estou com você e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Você só pode ver o Pai se você passar por mim. Mas você, Felipe, está querendo lugar mais alto. Você não vai enxergar, você não está enxergando a mim, você não consegue ver a mim, você não consegue ter a revelação e você não consegue ver o Pai. Em 2 Tessalonicenses, Marcos 10, que eu pedi para você abrir. Em Marcos 10, então aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhe perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Nós queremos uma posição, Senhor. Nós queremos o que os homens querem. Nós queremos a marca que não é a marca de Deus. Mas Jesus lhe disse: não, vocês não estão nem sabendo o que vocês estão pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eu vou ser batizado no sofrimento. Vocês estão dispostos a negar tudo por mim? Vocês estão dispostos a negar tudo por Deus? Jesus não diz: vocês não podem ter um lugar à minha direita e à esquerda. Mas ele diz, eles disseram para ele: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto porém ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Deus preparou lugares. Deus preparou pessoas para ocuparem lugares, inclusive no céu. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, porque na verdade os 10 queriam a mesma coisa. Essa é a verdade. É um monte de discípulo com um coração bem ruinzinho. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. O modelo que vocês estão buscando é o modelo do 666. Vocês estão buscando o modelo deste mundo. Jesus está confrontando eles. Está dizendo que vocês estão desejando é posição, é lugar, é status, é controle. Vocês estão desejando isso. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tem que ter o espírito da piedade. É isso que Jesus está dizendo. A posição que nós desejamos nos afasta. Nós perdemos trono, perdemos autoridade, e às vezes conquistamos, ou às vezes é promessa de Deus, mas nós perdemos por essa atitude. Em 2 Tessalonicenses agora, capítulo 2, ele vai dizer assim, no versículo de número 9: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. A gente viu lá em Apocalipse 13, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. E eles perecem por quê? Por que ele engana? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro 666, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, não amaram a verdade, não guardaram o depósito. O amor deles não era pela sã doutrina, não era por Cristo, era por aquilo que Cristo podia dar, era pelo código, era pelo 666, seguiram os sinais, porque já estavam inclinados. Eu quero dizer, queridos, a marca da besta já entra na pessoa, quando ela está inclinada àquilo. Em Mateus capítulo 13, eu vou ler Mateus capítulo 13, depois eu vou ler Isaías capítulo 6, eu vou ler
Anota aí para mim. Mateus capítulo 13, Isaías capítulo 6, Apocalipse 18 e João 18. Anotou para mim, Bruno? Anota aí, filha Jéssica, foi você que está anotando, né? Então, Mateus capítulo 13, um pouquinho para trás aqui, nós vamos ver algo de Jesus aqui muito tremendo. Estou encerrando com essas 4 palavras, você aguenta aí? Não preguei nem 1 hora ainda, ó. Estou a todo vapor aqui. Mas agora você já entendeu a mensagem, não é? Acho que você já entendeu. Já entendeu o que é o depósito? Entendeu como você corrompe o seu depósito? Entendeu que você não pode abrir mão da verdade? Entendeu que a verdade não pode receber sofismas? Entendeu que você não pode ajudar Deus? Você entendeu que o que Deus te prometeu, deixa Ele fazer, não é você que tem que fazer? Você entendeu que você não usa dom para o seu próprio benefício? Você entendeu que o seu dom não é fonte de lucro para você, mas é fonte de bênção na vida de alguém? Posso ouvir um amém? E quem levanta você é Deus, você não precisa de ajudar Deus para te levantar. Posso ouvir um outro amém aqui? Glória a Deus. Deixa Deus te levantar, querido, porque senão vai ser um fardo para você. Eu vejo muitos pastores falando, eu estou cansado do ministério. Não, querido, o ministério não cansa. Cansa se você faz por você. Vinde a mim, estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o seu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus está falando assim, olha para mim que sou manso e humilde. Olha para mim que sou simples. Olha para mim que abri mão de toda a glória. Quando você está querendo glória, o diabo está trabalhando com cabeças para pessoas quererem glória. Não deixa, querido, não deixa. Vença o diabo. Não se deixa vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. O que eu estou pregando é palavra revelada para você. Eu estou dizendo que eu estou discernindo esse demônio. Ele está querendo pegar pessoas, está querendo fazer pactos, ele está querendo fazer conchavos. Ele chega para pastores hoje e fala assim, olha, quer uma igreja lotada? É fácil, faz um pacto comigo. E tem pastores que fazem pacto para ter uma igreja lotada e ter lucro. Na verdade, esse pastor já tem um 666, queridos. Quantos pastores se vendem hoje à facilidade? Quantos pastores usam os seus dons para atrair pessoas? Faz o evangelho do coach por aí. Porque Deus deu um dom de oratória, deu um dom de palavra para ele. Ele pega aquela palavra e faz daquela palavra uma fonte de lucro. Misericórdia, queridos. Quantos pastores que falam que para você ser reconhecido como um homem de Deus, você precisa ser próspero? Eu te pergunto o que é prosperidade. Quantos estão se vendendo por causa do dinheiro que quer ter? Quantos estão se vendendo por causa da posição, por causa do cargo? Queridos, enquanto você não estiver pronto para abrir mão de dinheiro, de cargo, de tudo, você não tem Jesus. Não tem Jesus. Enquanto você não abrir mão do trono, como Ele abriu o trono da glória dEle, você não pode ter trono. As pessoas não entendem isso, é difícil. Mas eu preciso martelar, porque o meu nome é martelo, até que a coisa entre na nossa mente. Eu estou quebrando cativeiros mentais nessa noite. Está caindo por terra em nome de Jesus. Em Mateus capítulo de número 13, nas parábolas aqui, está falando da parábola, fica aqui comigo, isso, fica aqui, Bruno. Já abre a Bíblia aqui para mim, já abre no próximo, que é Isaías 6. Abre Isaías 6 para mim, eu já estou em Mateus 13. Em Mateus 13, Jesus fala da parábola do coração, da semente que é lançada à beira do caminho, o diabo vem e rouba, a outra semente cai entre as rochas, vem a provação, Timóteo está lá sendo tentado, porque vê as cadeias de Paulo, ele fala, Timóteo, abre o olho, você já recebeu um dom da minha parte, usa o dom para abrir cativeiros dos outros, guarda o teu depósito, Timóteo. Guarda o depósito que está dentro da minha palavra, que está dentro de você, Timóteo. Eu habilitei você, Timóteo. Então usa o dom que eu já coloquei dentro de você, Timóteo. E ele está falando, mas uma cai em terra fértil. Essa que cai em terra fértil produz a 30, 60, 100 por um. Glória a Deus, queridos. Em nome de Jesus. Aí ele vem aqui. Então se aproximaram, versículo 10. Os discípulos lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas? Porque o Senhor não é claro com eles, Senhor. Por que o Senhor não diz rasgado? Que vocês estão se corrompendo. O Senhor não diz rasgado que as palavras não estão caindo em solo fértil? Por que o Senhor não fala rasgado? Fala por parábolas. Por que o Senhor fala assim? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles lhes é concedido. Mistério é para íntimo, é para quem tem Jesus. É esses que recebem mistérios de Deus, revelações do alto. E ele fala, pois aqui tem quem tem a humildade do Filho, quem não se desvia da simplicidade, da pureza que há no Evangelho. Simplicidade e pureza. Esse é o tom dessa noite para nós. Não se desvie da simplicidade e da pureza. Aleluia. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para eles não entenderem, e eu vou arrancar da mão deles.
Eu vou entregar na outra palavra que nós lemos em Tessalonicenses, porque eles não tiveram amor na minha verdade, mas amor em si mesmos. Eu estou entregando eles, porque eles já têm a marca da besta na mente deles. Eles já estão marcados, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Abre Lucas 24 para mim, filho. Segura no Isaías 6. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Se eu não tenho um coração maleável, queridos, eu não vejo, não ouço, não percebo Jesus caminhando do meu lado. Eles não percebem aqui em Lucas 24, porque eles estão falando aqui no versículo 21 do Lucas 24: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos que fosse Jesus que ia trazer o reino. Nós esperávamos. Eles não reconheceram o reino, porque o reino que eles reconheciam era o reino deste mundo. Eles estavam preocupados, estavam tristes, estavam afastados de Jesus. O coração deles impedia, o coração deles cheio de espinhos, cheio de rugas, cheio de pisadas do caminho, impedia que eles vissem Jesus. Muitos de nós não estamos vendo Jesus, a manifestação de Jesus e o que Jesus quer fazer conosco. Por quê? Porque o nosso coração está ocupado com outras coisas. O problema nosso é o nosso coração. Nosso coração é um homem enganoso. E se eu não pedir para Deus, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos das veredas eternas. Se eu não pedir isso para Deus, todos os dias eu tenho que pedir para Ele sondar o meu coração, porque o nosso coração, ele é enganoso. E ele continua depois do 21, ele vem aqui, versículo 25: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus está falando que eles eram loucos de coração, porque eles não criam nos profetas, eles perderam a sã doutrina. E porque perderam a sã doutrina, eles não conseguiam ver. Eles perderam a verdade, porque não tinham amor à verdade, eles não conseguiam ver. Eles estavam presos nos seus próprios dilemas, nos seus próprios corações, nas suas próprias mazelas. Jesus fala assim: por isso vocês não conseguem perceber, filhos, que eu estou andando com vocês, que eu estou no vosso meio. Eu quero dizer, queridos, que era para todos nós aqui percebermos muito mais o Senhor que já está andando no nosso meio. Mas Jesus, Ele é tão misericordioso que Ele vem no nosso meio para abrir os nossos olhos. E então, na sequência disso, Ele diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o que Jesus está fazendo com eles? Sã doutrina. Está colocando de novo dentro deles um depósito. Aleluia. Porque o depósito deles foi contaminado por uma forma de visão de reino. Esperávamos que era esse que ia governar. Então, como a visão de reino deles estava equivocada, queridos, eles fecharam os olhos, porque eles estavam cheios do 666. Discípulos, discípulos, queridos, nós somos discípulos. E por vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Essa é a real dos fatos. Profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas falaram para ele: fica conosco. E lá no meio ele corta o pão em comunhão com eles, e a comunhão com eles faz a revelação abrir. Pão cortado é pão revelado, e os olhos deles se abrem depois disso. Mas o que veio antes de abrir os olhos? A sã doutrina voltou, a verdade voltou dentro deles. O que Deus está falando? O verdadeiro profético vai trazer a verdade dentro de nós. O falso profético nos leva para longe de Deus e faz uma marca em nós. A marca do reino que nós vemos e a marca do reino que nós queremos é o que nos corrompe. É esse o problema de muitas pessoas hoje dentro da própria igreja. O que elas desejam, o que elas querem, não é do modelo do céu, é do modelo da terra. E quando querem o modelo da terra, estão aceitando em si uma marca. Eu li lá o texto que com os ouvidos veem, tem os olhos não veem, tem os ouvidos não ouvem. Por isso eu falo por parábolas, para que eles não se convertam. Porque Jesus cansou de um povo que é hipócrita e que fala que quer uma coisa de Deus, mas na verdade o que ele quer de Deus é saciar sua própria necessidade. E em Isaías capítulo 6... diz aqui, no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor quando morre o orgulho,
Quando morre o desejo próprio, quando morre aquilo que eu quero fazer, eu vi o Senhor Jesus. Uzias era o estereótipo disso. E eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono, e lá no trono de Deus tinham santos serafins que diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Eu tive acesso à santidade de Deus, e quando eu tive acesso à santidade de Deus, a primeira coisa que eu vi foi o meu coração. Quando eu acesso a Deus, eu vejo o meu coração. Quando eu acesso a glória dele me transforma. E ela tem que me transformar e falar assim: Senhor, eu não sou digno porque eu sou impuro. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Então vem o serafim, você conhece a palavra, ele vem, já falei isso 1000 vezes, toca a boca dele. E quando ele toca a boca dele, ele está transformando o profético de Isaías. Eu estou transformando você agora, vai ter de mim as sãs palavras, porque eu toquei o seu coração e você viu quem você é, e você está se arrependendo de quem você é e de quem o seu povo é. Eu vou poder contar com a sua boca profética. E quando ele fala isso, na sequência aqui, ele diz assim: sua iniquidade foi tirada. Depois disso ouvi a voz do Senhor, versículo 8, que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e disse a este povo. Aqui que está a palavra que Jesus disse para eles: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Porque o povo não quer isso. O povo não quer o que Isaías, o povo não quer a glória de Deus, o povo não quer Deus, ele quer as coisas de Deus. Lá em Mateus 21, não precisa abrir, quando vem os profetas para o povo trazer sã doutrina para eles: eu vim aqui colher fruto da árvore. Eles matam os profetas, eles matam o profético. Eles tinham um espírito de assassinato dentro deles, a ponto de Jesus dizer: vocês são assassinos como o vosso pai, e o vosso pai é o diabo. Está comigo aqui? E vocês são assassinos como eles, vocês querem me matar. Dentro do coração de vocês há uma fúria de morte. Vocês estão querendo me matar. Então o coração de um povo que quer matar. E por último ele fala assim: vou mandar meu próprio filho, meu filho respeitarão. Eles falam assim: não, vai vir o filho, vão apoderar da herança. O que eles queriam? O que Deus pode dar, não quem é Deus. Jesus veio o profeta, veio Jesus. Ninguém quis sã doutrina, ninguém quis verdade, ninguém amava a verdade. O que eles amavam é o que eles podiam ter, era a herança que Deus podia dar para eles. As pessoas na casa de Deus, elas têm procurado a herança, mas não o Deus que dá a herança. Querido, se Deus não quiser dar nada para você, você abre mão de tudo para ter Ele? Eu estou falando a verdade, porque não pode haver hipocrisia, senão Ele vai fazer o coração ficar aqui duro. Porque não, embora veja Ele, embora contemple Ele, embora veja o amor dEle, não, o que eu faço é o que eu quero. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas ainda se ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto. Eu vou acabar com a cidade da construção do inferno. Eu vou destruir o sistema desse mundo. Eu vou detonar o sistema desse mundo. Eu vou botar uma bomba, eu vou implodir o sistema desse mundo. Não vai ter espaço para o sistema desse mundo. Posso ouvir um amém aqui? Enquanto tiver gente que tem o coração voltado, Apocalipse 18, voltado para essas coisas, eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo. Não vai sobrar. Se tiver a 10ª parte, eu vou derrubar a 10ª parte. O problema de como nós estamos muito ligados nesse sistema, ou nós estamos muito ligados naquilo que o diabo oferece, ou quando nós já temos a marca em nós, ou já negociamos com aquilo que Deus dá, ou negociamos para Deus nos dar. Quando nós temos esse tipo de coração, e a marca da besta já está em nós, quando o Senhor vier, e quando o anticristo se manifestar, ao invés de sairmos correndo, nós vamos ficar presos naquilo que o próprio Deus nos deu. Por isso que ele fala: quem estiver na Judeia, não volte para sua casa, para pegar o que está lá dentro, some, vaza. Mas se você está preso no sistema, você fica preso a essas coisas, essas prisões da mente, essas prisões intelectuais. Apocalipse 18 diz: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, que vai destruir essas cidades. Na verdade essa cidade é a Babilônia, o grande mistério. E a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo: caiu esse sistema da Babilônia, da besta, dessa marca, dos que buscam seus próprios interesses, dos que negociam a verdade por benefício próprio, e tornou-se morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imundo e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor, têm se prostituído com esse demônio. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra vez a voz do céu dizendo:
Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem do juízo, dos flagelos que eu vou mandar sobre ela. Está comigo aqui, queridos? Para escaparmos do juízo de Deus e dos flagelos, nós temos que sair do sistema do 666. Você pode dar um glória a Deus? E Deus veio aqui para nos arrancar, ou arrancar das nossas mentes aquilo que travou as nossas mentes. Posso ouvir um outro amém aqui? E vamos encerrar com aquele que fez tudo certo. Em João capítulo 18, esse é o último capítulo que eu vou ler para você. Em João 18, no versículo de número, eu quero primeiro o versículo 6. João 18, versículo 6. Quando vem os soldados, vem com Judas que traiu Jesus, chegam diante de Jesus e vão tomá-lo, mas antes disso, Jesus está no Getsemane, Jesus está lá orando, Jesus está se rendendo, a espada está transpassando o seu próprio coração, ele está falando: eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do céu, eu estou entregando tudo, o meu direito de ser justo e de não ir para essa cruz, eu estou entregando o meu direito da minha justiça e de me separar de Deus, estou entregando tudo isso por amor a Deus, porque eu estou servindo a um propósito e o que eu quero é Deus, é o que Jesus está dizendo em outras palavras. Quando eles chegam diante de Jesus, Jesus diz a seguinte frase: nós buscamos a Jesus o Nazareno, ele diz: sou eu, sou Deus. Quando ele diz eu sou Deus, eles caem por terra. O que Jesus está demonstrando com essa frase? Eu tenho poder para que, se eu quiser, eu destruo tudo que está aqui. Eu poderia acabar com tudo, mas a segunda vez que lhe pergunto, ele diz: sou eu novamente. Eles não caem porque ele se rende, ele rende toda a sua força. Ele não usa a sua força em seu próprio benefício. Está comigo aqui? Jesus não usa a força dele em benefício próprio. Ele deixa os homens caírem e depois ele fala: está vendo, eu teria poder para acabar. Eu poderia rogar ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos, mas eu não fiz isso, eu estou me rendendo aqui. Eu me rendo aqui. Mas o que me interessa, isso aqui me interessa bastante, mas o que me interessa mais está no versículo 31. No versículo 31 diz: replicou-lhe, pois, Pilatos para os judeus que falaram: julga a causa, julga ele, detona ele, ele merece morrer, Jesus merece morrer. Os judeus que tinham um espírito de morte dentro deles, que matavam os profetas, mataram o filho, mataram tudo, porque o que eles queriam era o que Jesus podia dar, não queriam Jesus. Responderam-lhe: tomai-vos outros e julgai-vos segundo a vossa lei. Vocês não precisam trazer ele para mim, julga ele vocês. Responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. O que eles queriam? Matar Jesus, queridos. As pessoas querem matar o verdadeiro profético, elas querem manter aquilo que elas querem, elas matam o que é dito, porque elas querem manter o seu status, a sua glória, o seu dinheiro, as suas coisas. E no versículo 33 diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório. Você viu que a gente leu lá em 1 Timóteo, o depósito fala assim: faça como Jesus, que guardou, olha o testemunho de Jesus diante de Pilatos. Vamos ver o testemunho de Jesus diante de Pilatos. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou os que disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo, a minha marca não é a marca da besta. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, e para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino é diferente. Se meu reino fosse daqui, meus discípulos lutariam por mim. Ninguém está lutando, eu não estou tomando o reino na força. O reino que eu estou construindo, ele não se faz assim. O reino que eu estou construindo, ele se faz pelo Espírito. O meu reino não é deste mundo, ele tem padrões diferentes. Aqui as pessoas tomam pela força, lá nós tomamos porque nos entregamos. Aqui as pessoas governam, lá nós somos governados e servimos os outros. É completamente diferente o estilo do meu reino desse estilo. Quem tem a minha marca, ele guarda o meu amor e eu me manifesto a ele. O meu reino é diferente. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Você está reconhecendo que eu sou rei? Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz. Jesus está dizendo: eu vim aqui para testemunhar da verdade. O que eu estou guardando até o fim é meu depósito. Sabe qual é o meu depósito?
É a verdade que está dentro de mim. Eu não negocio a verdade, eu não abro mão da verdade, eu não contamino a verdade. A verdade que vive dentro de mim, ela é real, e eu só vim aqui para dar testemunho da verdade. O que eu falo é verdade, porque o que o Pai diz, eu ouço. E o que eu ouço, eu falo, porque tudo que eu recebo vem do Pai. Eu e o Pai somos um. É o que Jesus está ensinando Pilatos. Ele fala, então o que é a verdade? Pergunta retórica, sai dali, não quer saber a resposta, não quer saber o que é a verdade. No capítulo 19, no versículo 1 diz, ele fala que Jesus é justo. Eu não vejo nele crime, esse cara é justo e tal. E no 19:1 ele fala, então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Ele mandou açoitar o justo, então. Ele fala que Jesus é justo, eu lavo minha mão, minha esposa sonhou, não entra em atrito com esse justo, ele vai lá e açoita Jesus. Porque ele não queria saber a verdade, ele não queria a verdade. Versículo 9, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas agora Jesus já não dá resposta. Jesus não lhe deu resposta, não deu resposta para os homens que acusavam ele. Todo mundo se maravilhou, porque você não precisa responder às afrontas do inimigo. Você vive a verdade responde por você. Jesus não precisou se justificar, outro justificava ele, o próprio Deus justificava ele. No versículo de número 12, a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gabatá, Pareseve Pascal, cerca da hora sexta. Disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles porém clamavam, fora, fora, mata a verdade. Mata esse que está trazendo o profético, mata esse que tem a verdade, porque nós queremos a herança, disse Pilatos, nós queremos as posições, nós queremos a sinagoga, nós queremos a influência que temos sobre Roma, disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei senão a César, nós já temos a marca, nós não temos rei, Jesus não é o nosso rei, a verdade não é o nosso rei, nós já nos vendemos faz tempo. Tudo que nós queríamos, nós já temos aqui em Roma. Tudo que nós queríamos, a besta já nos deu. Tudo que nós, toda posição, todo status, tudo que nós queríamos, o inferno já nos ofereceu. E nós já entregamos para ele. Nós já fizemos pacto com ele. O pacto que Jesus não fez, nós já fizemos. Mas Jesus estava aqui por dois motivos. O meu reino não é desse mundo. E outro motivo, eu vim aqui para dizer a verdade. Quem é da verdade me ouve. Quem não é da verdade, não me ouve. Posso ouvir um amém aqui, queridos? Que a palavra de Deus hoje possa trazer verdade dentro de nós. Que a verdade de Deus, ela destroa os cativeiros que estão dentro de nós, na nossa mente. Que a nossa mente seja a mente de Cristo. Que nós carreguemos não um dom, não alguma coisa e nem um trono, mas que nós carreguemos Jesus dentro de nós e que Ele seja entronizado nessa noite dentro de cada um de nós. Posso ouvir um amém nisso? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.